Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Dessa vez vamos dar uma olhada no resultado do Santander para o primeiro trimestre de 2024, onde o lucro subiu, a ação disparou e nós vamos ver se estamos diante de uma oportunidade. Hoje é dia 1º de maio de 2024, agora são 5 para as 11 da manhã. Eu acabei não assistindo a apresentação do Santander porque eu estava assistindo a apresentação da Exacetep. Mas veja, a apresentação foi feita no dia de ontem, 30 de abril de 2024, obedeceu aqui aquelas regras contábeis que são geralmente aceitas no Brasil. E é com base nisso que nós vamos dar uma olhada no que foi apresentado, assim, dando uma passada rapidamente naquilo que a gente viu de mais relevante. Por exemplo, na parte dos destaques, que é a margem financeira, cresce 14%, a provisão para devedores duvidosos cai 11%, é uma queda bastante interessante essa aqui, a carteira ampliada aumenta 8%. Nos resultados, o lucro líquido, aqui lembrando que nós estamos falando daquelas apresentações contábeis, como elas são de forma mais comum aceitas no Brasil, vai a 3 bilhões o lucro líquido, ele cresce 37%, quando comparado com o trimestre anterior, ou seja, o fechamento do exercício de 2023, o quarto trimestre, e no comparativo ano contra ano, comparando o primeiro trimestre de 2023, cresce 41%. Por isso que a gente colocou como lucro subindo. Aqui no retorno sobre o patrimônio líquido, o gerencial 14,1%, mas aqui ele está considerando sempre os últimos 12 meses. Como estava. E no caso do canal a gente compara com relação à nossa projeção, que nós vamos dar uma olhada em como que isso acabou ficando. É menos do que esse valor. Outro aspecto aqui que eu achei interessante, o mercado também mencionou muito, na parte de investimentos, expansão do plano de captações, veja que o varejo, aqui pessoa física, cresce 86% no comparativo ano contra ano. Isso foi uma das coisas mais badaladas do mercado e também foi um dos propulsores que fez o crescimento da ação dentro do mercado ainda no dia de ontem. Com relação a negócios estratégicos, na parte de cartões, faturamento do cartão de crédito, um crescimento aqui de 14%. E é curioso aqui esta linha que vem desde o primeiro trimestre de 2023, como ela vem subindo. No confronto, aqui 14% em relação ao trimestre passado. Quando comparado com no ano contra ano, um crescimento de 13%. E a carteira ela teve um aumento na sua base de clientes. Veja que ela tinha caído 13% no primeiro trimestre de 2023, então ela vem crescendo mês a mês, chegando a crescimento de 3% no primeiro trimestre de 2024. Com relação à qualidade do crédito, veja que aqui está considerando aqueles devedores que estão acima de 90 dias, ou seja, a inadimplência acima de 90 dias, ela cai 0,6% do Santander, enquanto que o restante do sistema financeiro cai 0,4%, dando um indicativo interessante não só com relação ao Santander, mas ao próprio sistema financeiro, o que dá até para a gente esperar aí uma recuperada do sistema financeiro como um todo. Vamos ver os resultados dos demais bancos para ver como isso fica. Em negócios estratégicos, ainda na parte do agronegócio, veja esse crescimento de 87% quando comparado a março, aqui no caso, veja, de 2022. E sempre numa linha aqui mais ou menos crescente, não cresceu tanto em relação a dezembro do ano passado, mas eu acho que o que interessa é o crescimento em relação a março de 2023 no comparativo ano contra ano. Também um resultado interessante que vai levando o mercado a ter uma visão mais positiva em relação a Santander. Na margem com o cliente, a gente viu lá no início, o crescimento de 14,5%, se nós considerarmos os clientes aqui, é 3,2%, e na margem dos produtos 5,6%, ainda tem volume e spread que você pode acompanhar. Na evolução da margem, desde o primeiro trimestre de 2023, tinha caído 6,1%, ela veio no crescente, chegando então a 14,5%. Então, os resultados do Santander, eles têm aparecido de maneira bem interessante. No crescimento da carteira de crédito, veja aqui, a carteira ampliada, que é a que interessa, cresce 8,1%, a gente viu também lá no início nos destaques,
E 8,5, mas aí você precisa olhar para esse número 2 que está aqui, que é a variação que desconsidera o banco PSA. Então, é um efeito ali que é preciso retirar para chegar naquele valor de 8,5. Aqui nessa parte, que eu deixei marcado como um todo, que é a inadimplência, que sempre nos chama atenção, nós gostamos de olhar para a inadimplência. Deste lado aqui, a gente tem a inadimplência de 15 a 90 dias. Aqui nós temos o total. Então a gente pode olhar aqui que a inadimplência de pessoa física, de 15 a 90 dias, continua alta, 5,1%, e no caso da pessoa jurídica, 2%. Enquanto que o total, 3,8%, e aqui nós consideramos para fins do canal naquele entorno do 13%. Então, de 15 a 90 dias não está de acordo com o que a gente mais gosta no canal, mas a que mais conta é de 90 dias, porque de 15 a 90 até tem uma chance de que o inadimplente venha a pagar. Portanto, no entanto, acima de 90 fica bem mais difícil. Nesse caso, a pessoa física aqui está 4,3% e a pessoa jurídica 1,5%. No total, 3,2%, o que nos dá um indicativo aí que pelo menos 3,2% está ali naquele entorno que a gente considera como uma questão mais saudável. Deste lado direito aqui, você pode notar que nós estamos falando das pequenas e médias empresas e o atacado como um todo. Neste caso, veja que nós não estamos falando de pessoas jurídicas no total, é preciso fazer esse recorte. Então, nas pequenas e médias empresas, está em 4,9%, embora venha caindo desde março de 2023. No entanto, aqui nesse caso nós estamos falando de 15 a 90 dias, tem alguma chance de recuperação. No entanto, veja que quando nós estamos falando acima dos 90 dias na pessoa jurídica, até cresceu para as pequenas e médias empresas, enquanto que o atacado ficou no seu 0,1%. Isso aqui nos chama a atenção porque talvez tenha algum efeito dentro do mercado como um todo. Não basta só olhar para Santander, mas os reflexos que a gente pode encontrar no mercado como um todo, uma vez que a nossa economia ela é de fato conduzida por essas pequenas e médias empresas na realidade. Até seria interessante, né, verificar como é que estaria esse desempenho do ponto de vista das microempresas. Na outra ponta, a gente olha para as despesas e veja que as despesas, aqui no caso de pessoal, elas crescem 10,2% e as despesas administrativas caem 1%. No entanto, aqui em cima a gente vai ver, despesas declinam no trimestre e índice de eficiência ele tem uma melhora aqui, né? Ele está em 39,7%, que é aquela relação entre as receitas e as despesas. Na verdade é o contrário, é a relação das despesas em relação à receita, em que percentual as despesas tomam no total das receitas. Quanto menor esse valor, melhor. Mas por que ele está falando ali que as despesas caem? Porque há um comparativo em relação ao quarto trimestre de 2023, trimestre anterior, que tem essa queda aqui de 6,5 bi para 6,2. No entanto, se compararmos com o primeiro trimestre de 2023, nós vamos ver um crescimento aqui de 5%. E agora olhando para o IFRS, que é o padronizado, padrão internacional, onde nós levamos os dados para a nossa tabela de indicadores, que fica lá no final, onde a gente possa até fazer comparativos entre empresas de um mesmo segmento. Se nós olharmos para o patrimônio líquido do Santander, ele sai de 114,8 bilhões para 115,8. Então ele tem um crescimento, depois nós vamos dar uma olhada o que está representando esse crescimento em relação ao fechamento do exercício passado. Já as receitas, elas crescem também, saem de 32,1 bi para 32,6 e assim a gente vai poder fazer a projeção para o fechamento do exercício de 2024. Da mesma forma, com relação ao lucro líquido, ele sai aqui de 3 bilhões e 47 milhões para 3 bilhões e 60 milhões. Um crescimento que, na verdade, houve um crescimento, mas ele ficou estável. E veja que é bem diferente quando a gente olha para o padronizado. É porque, no caso das demonstrações financeiras, como elas são de forma mais comum aceitas no Brasil, elas têm um efeito mais caixa. E no padronizado, o efeito é mais contábil.
E assim já podemos computar os primeiros dados e ajustar as nossas projeções. Veja que a gente estava aqui com uma projeção de 134, quase 135 bi para o final de 24, com o resultado obtido, nós já damos uma encolhida aqui para 130. Mas é muito cedo ainda. Evidentemente, a gente precisa ver como isso vai se desenvolver ao longo do ano. Do ponto de vista do lucro líquido, nós estamos em 14,6 bi e agora tivemos que reduzir com o resultado para 12,2. Com isso, os dividendos que nós tínhamos estimados em R$ 1,16 agora vão ficar em 97 centavos. Uma visão bastante conservadora, mas a gente está andando conforme o desempenho do banco. Com isso, o preço teto basta dividir os proventos por 6%. E por que 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então nós temos um preço teto projetado de 16,32. Na média dos últimos 5 anos, o Santander pagou R$ 1,11 aproximadamente. Com isso, nosso preço teto, quando olhamos para o passado, fica em 14,7. O fechamento do dia de ontem, do dia 30 de abril, a ação fechou em 13,53, ela teve um crescimento bastante significativo, chegou a bater 5% de crescimento, fechou em 2,5% aproximadamente, 13,5%. Com isso, e considerando aqui o patrimônio, que evoluiu de 114,4 bi para 115,8, um crescimento de um trimestre por outro de 1,2%. Com isso, o preço da ação, dividido pelo valor patrimonial por ação, em 0,88, sempre que está abaixo de 1, a gente entende que a ação possa estar barata e o risco fica reduzido em comprar a ação. E o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 8,29, veja que ele cresce aqui em relação a esse 6,57, isso porque teve uma redução no lucro líquido. Ou seja, se comprarmos esse preço e concluirmos que esse lucro líquido que estamos estimando vai ser alcançado, nós vamos recuperar em torno de 8 anos e 4 meses aproximadamente. Com isso, nosso dividend yield, com o dividendo projetado e o preço da ação, fica em 7,24, que é bastante acima dos 6% que nós procuramos. E aqui no final eu sempre deixo essa tabela de comparativo banco a banco. Estão todos os valores que nós apuramos, tanto nos balanços, nas apresentações, quanto na nossa tabela de indicadores fundamentalistas. Eles ficam todos disponíveis, você pode dar um pause e olhar como como nós chegamos a esses valores. Até interessante aqui o nosso retorno sobre o patrimônio líquido, 10,57. O banco está com 14,5, mas é que nós trabalhamos no projetado e eles trabalham nos últimos 12 meses. E o retorno sobre os ativos em 1,08, quando fica acima de 1, é bastante interessante, principalmente porque teve uma evolução patrimonial e um lucro aí que não é desprezível. E aí está o Santander, uma ação que faz parte da carteira do canal. Eu só analiso com essa profundidade as ações que fazem parte da carteira do canal, mas é mais para você ver o método que nós utilizamos para olhar as ações antes que nós a coloquemos na nossa carteira. Então é esse passo a passo que a gente faz. Claro que se a ação não faz parte da carteira do canal, a gente faz só uma olhada mais rápida por cima, só para você saber como que a gente está vendo elas e o comparativo com outras ações, como essas que fazem parte. Aqui é interessante porque essa ação é muito recente aqui na carteira do canal. E com a subida que deu a ação, você veja como a gente tinha um certo feeling para colocar, né? Porque eu fui perguntado aqui no canal, por que essa Santander e não outras ações? Eu dei toda uma explicação que mais ou menos está em linha com esses resultados. Acredito que pelo projeto que a gente viu agora há pouco, isso tende inclusive a melhorar ao longo do exercício de 2024. Um porém que eu vejo no sentido contrário é que o governo não tem ajudado, então se houver alguma discrepância em relação a isso que nós estamos vendo, entenda que todo aquele conjunto de análise de cenário que nós fazemos com base nas informações que vêm do governo, vejo o quanto eles são importantes para as nossas linhas de decisão, porque é a partir dali que a gente fica mais consciente e mais consistente na hora de colocar uma carteira e até na hora de fazer novos aportes. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.